Olá, meu amigo e amiga. Estamos iniciando mais uma semana aqui no nosso Portal do José. Semana essa que, antes de mais nada, eu desejo que seja ótima para você e certamente será. Sobretudo porque eu sei que você está percebendo que a luz do sol está entrando em lugares escuros, lugares obscuros, e está transformando em cinzas algumas pretensões e algumas criaturas. Essas criaturas que gostam de invocar sempre um pé na Bíblia, que ficam dizendo que defendem Deus, que defendem valores religiosos, valores cristãos. Pois bem, uma delas, que está pedindo voto por todos os lados, eu fico imaginando como é que será a cara de pau dessa criatura se ele tentar entrar numa igreja para dizer ali que é uma pessoa que defende valores, quando a mentira deixou essa figura totalmente pelada, deixou essa figura nua diante das suas práticas imorais, ilícitas e mentirosas e, obviamente, antibíblicas também. Eu tenho que falar isso, gente, porque ainda tem muita gente que é enganada por esse tipo de discurso, esse tipo de picareta, sobretudo porque eles têm ali a proximidade de criaturas que se dizem representantes do Todo-Poderoso, mas, na verdade, são vigaristas da fé que gostam muito de tomar dinheiro das pessoas incautas e enganá-las politicamente. Pois bem, eu vou atualizar aqui com vocês algumas situações, porque ontem eu fiz uma live sensacional, com mais de 210 mil visualizações, foi uma surpresa super grata para mim, e numa live que eu revelei para vocês que eu fiz uma representação ontem junto à Procuradoria-Geral da República, com uma situação que ninguém tinha percebido ainda, pedindo para que a Procuradoria-Geral da República acione o STF para conseguir o bloqueio de todas as verbas provenientes desse filme picareta do clã Bolsonaro com o Daniel Worcaro, seja nas bilheterias dos cinemas, seja pela exibição pela internet também. Porque se o dinheiro que nós sabemos que foi colocado nessa história é um dinheiro de origem ilícita, que veio de um gangster que tomou dinheiro do povo, dinheiro de aposentado, dinheiro de pessoas físicas e jurídicas, não tem cabimento se a gente ainda tem um lucro para depois a justiça ir atrás do lucro. Já aconteceu em outras situações de haver bloqueios de receitas, de espetáculos, de shows, receitas de jogos de futebol. Então, por que não se fazer uma ação agora direta naquilo que mais motiva essa orcrim bolsonarista? Em cima do dinheiro que eles estão pensando em arrecadar, né? Vai ser difícil agora algum exibidor querer colocar esse filme na praça com essa espada sobre a cabeça do filme, né? Que a bilheteria vai ter que ser recolhida. De repente, isso pode até gerar mais problemas para os exibidores. Mas a coisa agora está com o senhor Paulo Gonet e com a turma lá da PGR. Bom, antes de entrar em mais detalhes dessa história, quero convidar você que chegou agora ao nosso portal, ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você venha aqui para o nosso portal, se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos, compartilhe, dê seu joinha, assine o primeiro abaixo-assinado, que está muito legal, muita gente está vindo aqui para o nosso portal, muita gente quer ficar mais próximo aqui do que nós estamos fazendo, enfim, e compartilhe. E, se puder, venha para o nosso clube de membros e o nosso canal de cortes, tá legal? Eu sempre coloco o abaixo-assinado no primeiro comentário aqui no nosso portal e na descrição do vídeo, junto com outras informações, tá bom? Então vamos aqui aos temas aqui dessa segundona. Bom, a perda de credibilidade de Flávio Bolsonaro na Faria Lima. Coluna do Lauro Jardim. Gente, tem um negócio, né? A turma da Faria Lima, muitos ligados a grandes bancos, eles enxergavam ali no Worcaro uma figura já gangsteriana que estava criando problema, inclusive, para o mercado já consolidado, o mercado já posto, né? E, de repente, o Flávio Bolsonaro é flagrado nessa conversa de meu irmãozão, enfim, isso criou um desgaste muito grande e eles viram que, se a figura já pertencia a um clã de batedores de carteiras, agora a coisa tinha subido muito de nível e o Flávio Bolsonaro estava a fim de ficar próximo desse gangster, que já era uma figura repudiada pelo mercado. Então a situação do Flávio rachadinha ficou muito complicada por lá. A coluna descreve o seguinte: Flávio Bolsonaro desembarca amanhã em São Paulo para reuniões e almoços com empresários e banqueiros. Os encontros foram marcados antes do incêndio que chamusca sua candidatura desde quarta-feira passada. Originalmente eram para confirmar sua posição de preferido da Faria Lima nessa sucessão presidencial. Agora servirão para tentar baixar as labaredas. Não será uma tarefa fácil. Alguns executivos financeiros já começam a arranjar desculpas para não se reunir com ele.
ao menos nesse primeiro momento, quando a fumaça ainda dificulta enxergar melhor o horizonte eleitoral após a descoberta da relação de irmão entre Flávio e Daniel Vorcaro. Então, as labaredas estão chamuscando a criatura e fica difícil, né, gente? Como é que alguém pode considerar confiável? Quem que vai sentar numa conversa com Flávio Bolsonaro, já sabendo que o pai já era aquela criatura? Os filhos estão ficando piores do que o pai. É quase uma inversão, né, da lei de Darwin, né? Que Darwin ele cunhou a ideia, a teoria, que há sempre uma evolução das espécies. A cada espécie vai vendo a evolução, ela vai se aperfeiçoando. Mas no caso do bolsonarismo, eles estão pervertendo isso. Está havendo uma involução da espécie. Eles estão conseguindo ficar piores do que o pai, né? Piores do que as origens dessas criaturas. E aí, as cenas que foram protagonizadas pelo Flávio Rachadinha são cenas que, olha, há que se perguntar, né, para o Flávio Bolsonaro, dentro de uma igreja, né, se ele topar aí, né, senhor Flávio Bolsonaro, mentir é coisa de Deus ou coisa do diabo? A mentira é uma coisa repudiada na Bíblia ou não é repudiada na Bíblia? Fazer uso da mentira para ganhar dinheiro é coisa de Deus ou coisa do diabo? O senhor mentiu, senhor Flávio Bolsonaro? Então, gente, são questões que deveriam ser perguntadas a ele, né? Porque a cara de pau é essa aqui, ó. Obrigado, José. Por que o filme do seu pai foi bancado pelo Vorcaro? Mentira, não é sobre isso. É que a gente está fazendo reportagem. Alguns momentos depois, Toda essa história que está sendo veiculada agora nada mais é do que um filho procurando investidores privados para fazer um filme privado sobre a história do seu próprio pai. Senhor Flávio Bolsonaro, o senhor mentiu, nós sabemos que o senhor está colado com o irmãozão gangsteriano, que o senhor pegou dinheiro dele para fazer o filme do seu papai, não como um doador, que o Vorcaro não estava doando. O Vorcaro estava fazendo investimento, porque se imaginou que seria uma bilheteria muito grande, enfim. E se é um investimento, e o investimento foi feito com dinheiro roubado, obviamente, se os bens de Vorcaro já estão bloqueados, o pai do Vorcaro já está na cadeia junto com ele, enfim, não há o menor sentido de um filme ser explorado economicamente e gerar algum dinheiro, para depois a justiça ir atrás desse dinheiro. Por isso que eu fiz essa representação, que eu espero que a Procuradoria-Geral da República tome as providências para que aconteça o bloqueio desse dinheiro, né? É porque no mundo inteiro, para se combater as organizações criminosas, o Estado, a Justiça, os ministérios públicos, as polícias, sempre tentam sufocar financeiramente essas organizações criminosas. Então, é o caso aqui no Brasil também, né? Vamos ver. Eu, como cidadão, tomei essa iniciativa e vamos ver agora o que vai acontecer. A manifestação, já recebi o protocolo da PGR, está com o número de 2026-0041-249. Então, mais do que estar conversando com vocês todos os dias e fazendo as críticas, a gente tem que tomar iniciativas na medida do nosso conhecimento, né? No exercício da nossa cidadania. Está aqui a representação criminal, vou colocar na descrição do nosso vídeo para você ler também. Não está muito grande, porque ela está bem objetiva. Enfim, se você tiver curiosidade para ler, eu vou disponibilizar para vocês, tá bom? Bom, e um dos membros da Orcrim, o senhor, aliás, aqui todo mundo é da Orcrim, né? O senhor Dudu Bananinha e o senhor Paulo Figueiredo, foragido, aqui no Brasil também, com uma penca de crimes, né, para responder. Aliás, o senhor Paulo Figueiredo foi uma espécie de precursor, né? Porque a primeira picaretagem dele foi envolvendo também o banco, o BRB de Brasília. Vejam só, gente. Tudo mancomunado. Já antes dessa história toda, ele já era o precursor, já operou dinheiro para tirar dinheiro do BRB para fazer investimento num hotel que teria o nome de Trump aqui no Rio de Janeiro. A criatura não saiu do Brasil, não foi à toa, né? E fica lá como um golpista ganhando dinheiro, porque ele está ganhando dinheiro ainda das pessoas que seguem ele lá fora, né? E aí ele fez um podcast, uma entrevista. Percebam o detalhe aonde as criaturas estão, meu amigo e minha amiga. Vindo ao Paulo Figueiredo Show, especial, uma edição especial, direto do Bahrein. Eu esperava estar em lua de mel, não com você, Eduardo, só para deixar claro, a Natália veio comigo, mas a gente está aqui no meio. Gente, o que esses caras estão fazendo no Bahrein?
O Bahrein, que é uma ditadura, é uma monarquia, é um país pequenininho, mas que os príncipes, né, que oscilam por ali, que estão na estrutura de poder, né, o monarca, eles gostam muito de dar dinheiro para as pessoas, né, gostam muito de dar presente. E então, o que explica o senhor Dudu Bananinha e o senhor Paulo Figueiredo estarem lá no Bahrein? Né? Então você já deve imaginar, né? Porque eles são muito hipócritas, eles são muito bandidos, eles gostam de justificar, por exemplo, que no Brasil não está tendo democracia, que em outros países tem ditadura, enfim, mas eles estão o tempo todo ali com essas monarquias que são verdadeiras carnificinas legitimadas ali, ou legalizadas pelos Estados Unidos, são os vários países que tem ali no entorno do Irã, são ditaduras. No entanto, essas criaturas acham que esses países aí estão unidos, né, para tentar destruir o regime que existe no Irã, que de fato é um regime que tem eleições, é um país absolutamente distinto dessas outras ditaduras todas, né? Não é uma monarquia. De vez em quando a gente vê no Jornal da Globo, né, na Globo News, eles dizem o regime dos ayatolás, para dar uma estigmatizada, né? Eu já conversei sobre o Irã aqui, mas eu queria chamar a atenção de vocês que essas criaturas estão sempre metidas ali naquela região. Aquela região rica e sanguinolenta e corrupta também, né? Do lado civilizatório, o presidente Lula hoje está indo para Campinas, está indo para o interior de São Paulo, e ele vai visitar as instalações da refinaria de Paulínia, a Replan, anúncio de investimentos da Petrobras em São Paulo. Então a Petrobras aí vai ser um motor aqui do nosso país daqui para frente, esperando todos nós que o presidente Lula consiga faturar essa eleição para vitaminar ainda mais os investimentos da Petrobras no nosso país, né? Bom, gente, então, mais uma dica para vocês assistirem a nossa live de ontem, que eu vou colocar também na descrição do nosso vídeo. Ficou muito legal a live com o Julian Lemos. Mais de 210 mil pessoas até agora já assistiram essa live. E pedir para você, se você quiser apoiar aqui o nosso portal, quiser apoiar aqui, quiser ficar mais próximo da gente, enfim, nesse abaixo-assinado, eu vou ter o seu contato para a gente ter contatos mais diretos nesse período todo. Vou ter sempre aqui uma publicação especial, um papo direto com você, tá legal? Então, mais uma vez, muito obrigado e mais tarde a gente se encontra, tá legal? Um grande abraço, tchau!